Olá, pessoal, muito boa tarde. Hoje nós estamos aqui para o nosso terceiro módulo do nosso curso Estratégias para Conduzir as Primeiras Sessões de Casais, com o nosso módulo 3, tá? Então, este módulo a gente vai tratar de um assunto que será a exploração das dinâmicas do relacionamento do casal, né? Então, a gente já falou sobre a anamnese, a gente já falou sobre a sessão inicial, como estruturar essa sessão, né, inicial de anamnese e avaliação. Falamos também lá no primeiro módulo sobre a preparação do terapeuta, falamos sobre a importância dessa preparação emocional e também da parte física, né, de toda a estrutura para conduzir uma boa sessão, tanto no presencial quanto no ambiente online. E hoje a gente vai falar disso, das dinâmicas do relacionamento do casal no nosso módulo 3, tá? Então, vamos dar seguimento aqui à nossa terceira aula, nosso terceiro módulo. Bom, o conteúdo dessa aula nós vamos tratar, então, de identificar os padrões de comunicação e conflito entre os parceiros, observar as interações do casal para compreender a dinâmica relacional e aplicar estratégias para lidar com resistência ou tensão nas sessões iniciais, tá? Aqui no nosso primeiro capítulo, eu trago as perguntas chaves para identificar padrões de comunicação e conflito. Então, por que que isso é importante, né? A forma como um casal se comunica, ela revela como que eles lidam com os conflitos, com os afetos, com as expectativas, com tudo que acontece ali no dia a dia do relacionamento deles. Então, identificar esses padrões logo nas primeiras sessões vai permitir o quê? Que você, psicólogo e terapeuta, possa traçar intervenções mais eficazes, de acordo com aquilo que o casal está apresentando para você ali, de dificuldade, de conflito e de problema, tá? Você não vai precisar ficar explorando coisas que o casal não traz, obviamente. Então, as perguntas, elas vão ter essa função de mapear aí essa comunicação, esses padrões ali, e assim a gente vai poder fazer um bom plano de ação para esse casal. Perguntas essenciais para o mapeamento de padrões. Então, quais perguntas? Como vocês costumam resolver os desentendimentos? Quando a gente faz essa pergunta, a gente vai entendendo ali como que esse casal resolve os problemas e se eles conseguem resolver. Se eles estão, né, fazendo terapia, muitas vezes eles têm dificuldade de solucionar os conflitos, né, que podem ser diversos, podem ser conflitos ali relacionados à finança do casal, pode ser conflitos relacionados a tarefas do dia a dia desse casal, a dinâmica de como eles educam os filhos. Então, pode ser diversos problemas, diversas áreas ali. Quais são os temas mais frequentes das discussões? Então, aí a gente já começa a mapear. Qual que é o tema principal? Qual é o problema principal desse casal? Por exemplo, eu já atendi casais que o problema principal deles era a relação desse casal com a família do marido. Por exemplo, a interferência da família do marido no relacionamento ali, na vida do casal, com relacionado às crianças, os netos. Então, ali a gente sabia que existia, né? Eu consegui entender qual era o conflito central e eu pude traçar o quê? E trazer ferramentas para ajudar esse casal a solucionar essa questão, ok? Então, vocês sentem que são realmente ouvidos um pelo outro? Essa é uma questão que é muito frequente.
Então, um sente que o outro não ouve, os dois sentem que o outro não ouve, e isso é frequente porque a gente realmente tem dificuldade de ouvir. Na maioria das vezes, as pessoas têm dificuldade de ouvir, de sentar ali e escutar o que o outro está falando. Geralmente, as pessoas elas querem responder, elas querem ter razão. Então, elas não ouvem o que o outro está dizendo, elas não conseguem fazer essa elaboração do que o outro está dizendo. Então, quando eu escuto o outro, eu falo, eu penso, né? Ah, que essa pessoa está querendo me dizer? O que que ele está sentindo ao me dizer isso? Se eu tenho dúvida, o que que eu posso fazer? Eu posso perguntar: olha, você me disse isso, eu entendi isso. É realmente o que eu estou entendendo? Mas geralmente não existe essa parte aí dessa elaboração para entender o que o outro está dizendo. E o que mais incomoda cada um na comunicação do parceiro? Aqui, gente, eu trago para vocês os tipos de padrões de comunicação que são mais comuns, tá? Então, a comunicação assertiva, que é a comunicação ideal, né? Aquela que a gente esperava que fosse sempre assim, que é o casal que expressa ali os seus pensamentos e emoções de forma clara e respeitosa. A segunda é a comunicação passiva, que é um dos parceiros evita expor os sentimentos para evitar os conflitos. E isso é uma comunicação também bastante frequente. Eu vejo bastante nas sessões que eu realizo com os casais, né? Que ali a pessoa ela evita expor o que ela pensa, ela evita falar qualquer coisa porque ela quer evitar o conflito, ela quer evitar uma briga. E a comunicação agressiva, que é um dos parceiros ou ambos que utilizam um tom de voz elevado, com críticas, com imposições, né? Aquela comunicação mais agressiva, quando fica mais escalonado. E a comunicação passiva-agressiva, que é as indiretas, as ironias, aqueles comportamentos evitativos que prejudicam a resolução dos problemas. Então, essas são as quatro comunicações principais, tá? As mais comuns. Outros exemplos, então, eu trago aqui de perguntas-chave sobre o processo de comunicação. Quando um problema surge, quem costuma iniciar a conversa? Vocês sentem que são ouvidos um pelo outro? O que vocês gostariam que fosse diferente na forma como se comunicam? Sobre conflitos e gatilhos emocionais. Qual foi a última discussão que tiveram? Como ela começou? Quais são os temas que mais geram tensão no relacionamento de vocês? Depois de uma briga, como vocês costumam resolver essa situação? Sobre a expressão de emoções e necessidades. Vocês se sentem confortáveis em expressar sentimentos um para o outro? Já sentiram que um problema ficou sem resolução e se acumulou? Se pudessem melhorar um aspecto da comunicação do casal, qual seria? Tá? Esses são alguns exemplos de perguntas chaves aí que você pode fazer e que, como sempre, né, eu falo aqui para vocês que essas perguntas, essas atividades, as ferramentas estão todas lá na área de membros, na plataforma Eduz, na Nutro, quer dizer, né, na Eduz Nutro. Então você recebeu lá, quando você comprou o curso, o seu e-mail de acesso, você vai acessar e lá vai ter as atividades e a aula, né, a aula gravada aqui. Então, atividade prática, diário de comunicação. Então, observar padrões diários de interação e trazer reflexões para a terapia. Esse é o objetivo dessa atividade. Durante uma semana, cada parceiro deverá anotar momentos em que se sentiu que a comunicação foi produtiva, momentos que houve tensão ou mal-entendidos, como a situação foi resolvida e se permaneceu sem solução. Tá? O benefício dessa atividade que permite que o casal perceba seus próprios padrões e como as pequenas mudanças podem fazer diferença na dinâmica diária.
Por que isso? Porque muitas vezes eles pensam que precisam fazer grandes transformações, né, no relacionamento. E às vezes aquelas pequenas mudanças que passam desapercebidas já trazem ali um funcionamento muito melhor ali para o relacionamento do casal. Atividade prática, diário de comunicação. Ferramenta terapêutica, o mapa de conflitos, tá? Aqui o objetivo é ajudar a visualizar os padrões repetitivos das discussões. Então, como que ele funciona? Cada parceiro escreve os últimos 3 conflitos que eles tiveram, eles identificam qual foi o gatilho emocional de cada um e o terapeuta ajuda a identificar padrões. Exemplo: discussões sempre ocorrem quando um se sente sobrecarregado, o que é muito comum, né? Às vezes, a mulher, por exemplo, trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, ela se sente sobrecarregada e aí o marido chega em casa, ela já começa ali a discutir. Então, a gente precisa identificar se esse é um padrão contínuo, se é um padrão que é frequente na relação desse casal. Reflexão guiada. O que podemos aprender sobre esses padrões? O que cada um pode fazer para evitar que esses conflitos se repitam da mesma forma, tá? Essa ferramenta também vai estar lá para vocês. Resumo do capítulo. Então, as perguntas certas ajudam a identificar padrões prejudiciais, né, e os saudáveis na comunicação. O casal muitas vezes não percebe seus próprios ciclos de conflito, tornando ferramentas práticas essenciais para reflexão. Eles não percebem, tá? Às vezes está muito claro, qualquer pessoa ali está percebendo, mas eles não conseguem perceber. Pequenas mudanças na forma de se expressar pode gerar grandes avanços na relação. Aqui no capítulo 2, a gente vai falar como observar as interações do casal durante a sessão. Então, por que que observar a interação do casal é essencial? A gente já falou algumas vezes aqui nos outros módulos, né? É super importante que a gente observe o comportamento desse casal. Então, de novo, sendo o atendimento presencial ou sendo online, dá para a gente observar a interação desse casal. Então, veja que quando eu falei para vocês sobre a terapia de casal ser uma terapia que eu falo que é mais trabalhosa para o terapeuta, pensa só em tudo que a gente vai falando aqui, tudo que a gente precisa estar atento, a gente precisa observar, a gente está vendo, a gente está escrevendo, a gente está ouvindo. Então, é importantíssimo observar essa interação, como eles estão lidando ali um com o outro, como eles respondem um ao outro, tá? Então, nem sempre o que eles falam é o que realmente eles gostariam de dizer, tá? Então, o corpo, ele mostra pra gente, né, os gestos de desconforto ou de conexão. Às vezes o casal tá ali, tá com problemas, mas você percebe que eles sentam um perto do outro, que eles seguram na mão do outro. Outras vezes você vai perceber que um senta o mais longe possível do outro. Outras vezes vocês vão perceber que eles são agressivos ao falar um com o outro, né? Então, tudo isso é bastante importante que a gente observe. Os objetivos deste capítulo é identificar comportamentos inconscientes e padrões de interação, analisar como que o casal se comunica dentro e fora do consultório e utilizar as técnicas e ferramentas para interpretar e intervir de forma mais assertiva. Comunicação verbal e não verbal. Então, quem inicia a conversa e quem responde com mais frequência? O tom de voz dos parceiros é calma, impaciente, agressiva, defensivo. Há muitas interrupções, porque isso é bastante comum, né? O parceiro está lá falando e o outro está sempre querendo interromper, não espera o que o outro fale, né? Existe desprezo, sarcasmo ou invalidação do que o outro diz?
A linguagem corporal e as expressões faciais. Um dos parceiros desvia o olhar ou olha para baixo quando o outro fala. Há sorrisos ou expressões de frustração durante o discurso. O casal se sente próximo ou há uma postura física de afastamento? Há sinais de desconforto, como braços cruzados, suspiros constantes, aquela cara assim, né? De impaciência. Então, tudo isso você, terapeuta, tem que estar ali analisando também durante a sessão. Conexão emocional durante a conversa. Eles fazem contato visual enquanto conversam ou se evitam? Um dos parceiros se mostra mais retraído ou relutante em participar. Há momentos de empatia ou os parceiros se tornam defensivos? Como eles reagem quando o outro expressa uma necessidade ou crítica? Técnicas para observar e analisar, então, esses padrões, né? Então, vamos falar de algumas técnicas. O jogo dos olhares. Durante a conversa, observe se os parceiros fazem contato visual. Se evitam olhar, explore um motivo, tá? Então, você percebeu que enquanto você falava, não olhou para o seu parceiro? Isso acontece com frequência? Você já reparou? Você já percebeu que você tem esse hábito, esse comportamento? Tá? Quem interrompe quem? Registre quantas vezes um parceiro interrompe o outro. Se houver um padrão, traga para a sessão. Então, notei que sempre que você começa a falar, o outro, né, interrompe. Como que vocês percebem isso? Provavelmente a outra pessoa que é interrompida, ela não gosta, né? Ela se sente desconfortável com isso. Técnicas para observar e analisar padrões. Então, aqui, o silêncio também fala, e muito, né, gente? Então, momentos de silêncio podem indicar desconforto, reflexão ou resistência, ou a pessoa não está concordando muito ali com o que o outro está falando. Se houver pausas longas, pergunte: o que está passando na sua cabeça agora? Ou sinto que há algo que você gostaria de dizer, mas talvez não saiba como. Dinâmica do toque. O casal se toca durante a sessão? Quando um parceiro chora, o outro demonstra acolhimento ou fica distante? Se há resistência ao toque, explore isso na sessão. Atividade prática aqui é um registro de padrões de comunicação que vai estar lá também, tá? Para vocês. O objetivo é ajudar o casal a enxergar sua própria dinâmica e iniciar as mudanças, tá? O passo a passo durante a sessão, o terapeuta anota quem fala mais, quem fala menos, se um parceiro invalida o outro com frequência, momentos de tensão ou conexão, como o casal lida com as divergências. No final da sessão, pergunte ao casal: vocês acham que houve equilíbrio na fala de ambos? Vocês se sentiram ouvidos um pelo outro? O que podemos ajustar para melhorar esse diálogo? As interações do casal na sessão, então, elas vão revelar muito do que as palavras não disseram. Então, é por isso que é tão importante a gente observar também essa postura corporal do casal, tá? A comunicação não verbal e a postura de cada parceiro devem ser observadas atentamente. Então, pequenas intervenções durante a sessão ajudam o casal a perceber seus próprios padrões. Muitas vezes eles não percebem, por exemplo, que interrompe tanto o outro. Ele acha que não interrompe tanto assim, né? Então, é importante que a gente traga isso para eles. Capítulo 3: estratégias para lidar com a resistência ou a tensão inicial. Então, por que que a resistência acontece? Como eu já falei algumas vezes aqui, eu falei nos outros módulos, nem sempre os casais vão chegar na terapia completamente assim prontos e abertos para o processo, né? Em muitos casos, muitos mesmo, um dos parceiros não quer estar ali. É um momento difícil na vida deles, eles estão passando por conflitos, então eles não estão confortáveis. Então, às vezes, existe ali essa resistência, tá? E como lidar com as resistências, né?
Quais são as razões também das resistências? Aqui eu trago alguns exemplos, como o medo do julgamento, né? Muita gente ainda pensa que o psicólogo vai julgar, ou vai achar bobo, ou vai achar, oh meu Deus, que absurdo, né? Então, reforçar que a gente não está ali para julgar é muito importante durante todas as sessões. Sempre que necessário, reforce isso. Experiências negativas, né, com terapias anteriores, com terapeutas anteriores, a falta de crença de que a terapia pode realmente ajudar. Um dos parceiros compareceu apenas para agradar o outro, não está comprometido. O receio de que a terapia leve à discussão ou à decisão da separação. Vergonha, dificuldade de se expressar, vulnerabilidade. Então, esses são alguns dos motivos ali que levam as pessoas a estarem mais resistentes no processo. Validação emocional e a normalização da resistência. Então, muitas pessoas se sentem desconfortáveis no início, ok. E isso é completamente normal, como eu falei. Então, o terapeuta vai o quê? Validar. Então, todos os outros módulos a gente falou sobre isso. Como que a gente valida a resistência? Como que a gente normaliza essa resistência? Exatamente sendo sincero, falando ali para o casal, para um dos dois ali, direcionar para um dos dois que está mais resistente, que você sabe que é difícil estar ali, que você percebe que ele está desconfortável e que é difícil muitas vezes falar com uma pessoa estranha sobre os seus sentimentos, suas emoções, sobre a intimidade do seu casamento, e que você entende isso, mas que você está ali para ajudá-los a entender melhor quais são os padrões, né, de conflitos no relacionamento deles e que você está ali para dar clareza para isso, né? Então, é, a sua intenção é sempre de ajudar e não de julgar. Isso vai ajudar muito ali a ele começar a trabalhar esse vínculo também, né? Entre o casal e você, terapeuta. Alinhamento das expectativas e o contrato terapêutico. Então, muitos casais chegam sem saber exatamente o que esperar da terapia, a gente já falou também. Eles não sabem o que esperam porque não entendem o processo, porque não conhecem o processo, porque muitas vezes nunca fizeram terapia, então não sabem o que aguarda ali. Então, como a terapia de casal funciona, o espaço para escutativa e o diálogo construtivo, né? Fale sobre o papel do terapeuta, que não está ali para dar razão para ninguém, mas sim para ajudar nessa comunicação e resolução dos conflitos, a importância do comprometimento de ambos para a terapia gerar resultados, porque muitas vezes eles pensam que é a gente que vai ali fazer todo o trabalho, eles acham que a gente tem uma varinha de condão que vai só aplicar ali e vai dar tudo certo e que eles não precisam fazer nada. Não, a gente sabe que no processo terapêutico metade ali desse esforço precisa vir desses pacientes. Então, eles precisam se comprometer com esse processo. E caso não se comprometa, não vai ter resultado mesmo, tá? Exemplo de explicação para o casal. Então, aqui eu dou um exemplo do diálogo. A terapia de casal não tem como objetivo definir quem está certo e quem está errado. O nosso foco será entender as dificuldades que vocês enfrentam e buscar estratégias para melhorar a comunicação e a conexão entre vocês. Eu gosto muito, gente, de trazer em todos os meus materiais, em todas as minhas aulas, exemplos práticos. Então, quando eu trago um exemplo aqui de diálogo, quando eu trago essa prática, é porque eu sei que isso ajuda muito o terapeuta, o psicólogo, a colocar isso em prática nas suas sessões, né? Porque tudo isso aqui, lógico, tem uma base científica, né? Não é do nada, não é da imaginação, não é das. Eu não ouvi vozes aqui na minha cabeça e escrevi tudo isso. Tem um embasamento científico, né? Mas muitas vezes a gente tem
essa dificuldade de aplicar a teoria na prática, né? A gente ouve aquele monte de coisa na faculdade, a gente tem aulas enormes, né, de teóricas, e depois você pega aquela teoria e você não sabe como fazer na prática dentro do consultório. E é isso que eu trago para vocês. Esse é o meu diferencial, na verdade, é o que eu sempre era um dos meus objetivos principais é trazer isso aqui para vocês, porque eu senti muita falta disso, né? Eu não tive isso quando eu comecei, quando eu decidi atender casais, me especializar em terapia de casal, eu sentia muita falta. Então, é por isso que eu trago muitos exemplos assim. Parece que é bobo, mas isso ajuda muito mesmo na nossa prática clínica. O contrato terapêutico inicial. Combine desde a primeira sessão as regras básicas, como respeito mútuo, tempo de fala equilibrado e confidencialidade. Pergunte ao casal o que cada um espera deste processo para alinhar as expectativas, ok? Técnicas para lidar com parceiros resistentes. Se um dos parceiros não quer participar ativamente, aí eu trago aqui também um exemplo. Eu percebo que você está mais reservado neste momento, quero que saiba que isso é compreensível. Você gostaria de compartilhar alguma expectativa ou algum receio sobre esse processo? Tá? Isso convida a pessoa a participar sem pressão e abre um espaço para que ela expresse as preocupações dela. Muitas vezes ela vai te falar: eu não queria estar aqui, eu não acredito na terapia, eu não acho que vai me ajudar. E aí você pode dizer para ela: olha, a gente vai fazer aqui essa primeira sessão, né? E é uma oportunidade para você entender se você gosta desse processo, se você vê que faz sentido, que pode ajudar vocês. Então, você convida essa pessoa a dar uma chance para o processo terapêutico. Se um parceiro desacredita da terapia, se essa terapia pudesse ser útil para vocês, o que vocês gostariam que acontecesse? Tá? Essa pergunta faz com que o casal reflita sobre os benefícios que eles esperam, incentivando uma perspectiva mais aberta. Se há medo de exposição ou julgamento, então aqui o foco não é apontar culpado, mas entender a dinâmica de vocês como casal e buscar soluções juntos. Então, reafirmar a imparcialidade do terapeuta gera confiança no processo terapêutico. Se há tensão ou conflito intenso desde o início, tem uma técnica chamada time out terapêutico que ajuda muito nessas horas de tensão e de conflito, né? Caso os parceiros comecem a discutir na primeira sessão, o terapeuta pode intervir, tá? Eu costumo fazer bastante isso, e aqui eu até tenho mais um exemplo para vocês. É algo que eu pratico, tá, gente? Vamos pausar um instante. Quando aquela pessoas começam a discutir, aquela gritaria, fala, vamos pausar um instante? Gente, vamos pausar? Vamos respirar um pouco antes de entrarmos na questão do conflito, tá? Eu quero entender melhor o que cada um espera daqui desse processo. Podemos tentar isso? Então, esse tipo de intervenção vai evitar o escalonamento da tensão e direciona a conversa para um caminho mais produtivo. Ó, aqui eu trago uma atividade, um exemplo, né, de atividade prática, que é a escala de abertura terapêutica. Qual que é o objetivo? Avaliar o nível de disposição de cada parceiro para participar da terapia e entender o que pode ser feito para aumentar essa abertura. Passo a passo, peça para que cada parceiro avalie de 0 a 10 o quanto se sente confortável com a terapia de casal neste momento. Pergunte: o que poderia ajudar a aumentar esse número? Incentive o casal a compartilhar suas respostas e explore maneiras de tornar o processo mais confortável para ambos. Tá? Benefício: ajuda o terapeuta a entender o nível de resistência e de comprometimento também, né? Então,
Resumindo, resistência natural, tá? É comum na terapia de casal e em qualquer terapia. Ela deve ser tratada com acolhimento, com estratégias, existem estratégias, como a gente viu aqui. Alinhar as expectativas e reforçar a imparcialidade vai ajudar nesse sentido. As técnicas, como validação emocional, a escala de abertura e a técnica da ponte, ajudam os parceiros a se sentirem mais à vontade e envolvidos no processo. Então, essas pequenas intervenções, logo ali nas primeiras sessões, fazem toda a diferença para estabelecer um ambiente seguro e produtivo. Então, gente, esse aqui foi o nosso terceiro módulo do nosso curso. A gente tem mais um módulo, né? E a gente vai ter uma aula extra que eu ainda vou conversar com vocês a respeito lá no grupo do WhatsApp. E vamos ter o Tira Dúvidas. Então, como eu já falei, relembrando, tem dúvidas, anotem, escrevam as dúvidas, porque a gente vai ter um momento para vocês perguntarem, para a gente trocar aí essas informações, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela confiança no meu trabalho e eu volto aqui para o nosso quarto módulo. Tchau, tchau.